o livro do Gênesis. A palavra Gênese quer dizer começo, início, princípio. A autoria desse livro aponta em direção a Moisés como escritor. Agora, quem foi Moisés? Profeta reconhecido pelo islamismo, um dos mais importantes profetas do judaísmo e do cristianismo. Moisés foi um grande líder religioso e legislador do povo hebreu, descendente de Israel. Nasceu na terra de Gósen e foi criado no palácio de Faraó. Os pais de Moisés eram hebreus, Joquebede e Irão. Seus avós, Levi e Coate. Moisés é o escritor da Torá, ou seja, do Pentateuco. Este livro conta como tudo começou. O livro de Gênesis conta como tudo começou. Surgimento da raça humana, a entrada do pecado e do sofrimento na humanidade. Descreve a ação de Deus na criação do universo, no cuidar das pessoas e na justiça divina, que castiga os ímpios e abençoa os justos. O livro do Gênesis contém 50 capítulos e 1522 versículos. O maior capítulo do livro é Gênesis 24, que contém 60 versículos. Agora vamos falar sobre a divisão do livro de Gênesis. É importante ter conhecimento sobre a palavra de Deus. Paulo tinha esse cuidado quando estava doutrinando o seu filho na fé, Timóteo. Ele disse: Timóteo, cuida da palavra, cuida em aprender, cuida em apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, do qual não se envergonha e que maneja bem a palavra da verdade, que é a espada do Espírito. Todo obreiro ele tem por obrigação conhecer bem a palavra de Deus. Então, a primeira divisão do livro do Gênesis fala sobre a ordem da criação, né? Que no primeiro dia houve a criação da luz, porque havia necessidade da criação da luz. O livro do Gênesis começa falando que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, não havia nada. Deus criou tudo. E a primeira coisa a ser criada foi a luz. Lá no capítulo 3, aliás, no capítulo 1, versículo 3, Deus disse: haja luz e houve luz. Então, a criação da luz aconteceu no primeiro dia da semana da criação. Deus cria uma separação entre a luz e as trevas. E a parte da luz ele chamou de dia e as trevas ele chamou de noite. No segundo dia da criação, ele criou o firmamento e as águas. Ali pelo versículo 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus
a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Mas você pode me perguntar, pastor, mas o que é expansão? Bom, Deus chamou a expansão de céus. De céus. Então nós estamos aí no estudo do livro de Gênesis. Essa é a nossa primeira aula, né? E que fala sobre a criação de todas as coisas. Quando Deus criou o firmamento, os céus e as águas que estavam abaixo, as águas que estavam acima do firmamento, Deus, na sua onipotência, separa as águas sobre o firmamento, as águas da atmosfera e as águas terrenas, e as que estão debaixo do firmamento. No terceiro dia, houve a criação da flora. Capítulo 1, versículo 9. Deus cria a flora. Primeiro, ele separa as águas da porção seca. A terra então produz a relva, as árvores e a vegetação de toda espécie. Nós vemos isso no versículo 9, onde Deus faz a separação das águas e ele diz: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. E Deus chamou a porção seca de terra e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que tudo isso era bom. E tudo isso aconteceu, a criação da flora, no terceiro dia. No quarto dia, foi o dia da criação do sol, da lua e das estrelas. Deus criou o sol, a estrela de quinta grandeza, que ilumina o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite, ao qual ele deu o nome de luminares, ali pelo versículo 14 do capítulo 1, você vê: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E Deus criou os luminares, o sol, e a lua e as estrelas. No quinto dia veio a criação dos peixes e das aves, os habitantes das águas e os habitantes do céu, as aves. No sexto dia veio a criação dos animais terrestres e das pessoas. Bom, aí aqui há uma divisão entre criaturas irracionais, que são os animais domésticos e os animais selvagens, e as criaturas abençoadas. As criaturas abençoadas, nós estamos falando da raça humana, independente de cor ou de religião. Então, as criaturas abençoadas, ela possuía 3 características especiais, 3 coisas dada à criatura abençoada para os trabalhos da terra. Então a primeira característica, a imagem de Deus. Lá no versículo 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, o homem foi criado à imagem de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, para que não haja confusão. A segunda característica especial era a semelhança de Deus. Você encontra no capítulo 1, versículo 26 e 27 do livro de Gênesis, aonde Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27 diz: e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e dividiu a espécie em dois sexos, masculino e feminino. A terceira característica de um ser abençoado é a questão do trabalho da terra. Ele distribuiu tarefas para o homem. Ele não criou o homem para ficar no ostracismo. Então, ele determinou que os seres criados por ele, a sua imagem e a sua semelhança, devem reinar sobre toda a natureza. Vou repetir mais uma vez. Gostaria que você estivesse acompanhando com as escrituras abertas, onde Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Ele diz que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus criou o homem para cuidar das coisas que ele entrega. Cultivar e cuidar do seu lindo lar. O jardim do Éden. Deus plantou um jardim e colocou ao homem a tarefa de cuidar desse jardim. Está lá no capítulo 2, no versículo 15 em diante. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então o homem tinha uma tarefa no jardim. Não era simplesmente como muita gente pensa, que o homem vivia no jardim do Éden de cara para cima, ou seja, como diz o dito popular, subiando e chupando cana. Deus criou o homem e determinou tarefas para a vida do homem. Então, a tarefa do homem ali no jardim do Éden era cultivar e cuidar do seu lindo lar, que era o jardim do Éden. O homem podia comer o fruto de qualquer árvore no jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até porque o conhecimento, o homem ainda não estava preparado para isso. E conhecer o bem e o mal era algo que iria prejudicar a vida espiritual do homem. Então o Senhor Deus, Ele criou o homem e colocou ele para cuidar do jardim. Todo o trabalho que o homem teria era unicamente cuidar do jardim do Éden. Era lavrar a terra, e Deus fazia produzir o alimento do homem, fazia acontecer na vida do homem tudo aquilo que ele necessitava para sustentar. Mas aí acontece que Deus também deixou uma determinação para o homem cumprir com uma proibição.
porque o homem não podia tocar naquela árvore que produzia frutos, que dava conhecimento ao homem. Se eu for falar para você, tentar buscar entender o porquê Deus plantou aquela árvore lá no meio do jardim, eu poderia lhe trazer aqui um bocado de conjecturas. Uma delas, Deus colocou para testar o homem. Se o homem realmente iria obedecer a Deus, ele estava testando o homem ali. Ele queria saber se o homem iria obedecer. Bom, essa é uma das conjecturas. A outra, o homem não estava preparado para o conhecimento. Até hoje a humanidade não está preparada para o conhecimento. Porque tudo o que Deus queria e quer é que o homem seja obediente aos seus estatutos, às suas leis, à sua palavra, e que não coloque em dúvida essas questões para que possa viver bem e andar na presença dele. Adão andava na presença de Deus. Adão era sustentado por Deus. Ele trabalhava, ele lavrava a terra, mas era sustentado por Deus. Porque Deus não quer que ninguém fique neste mundo inerte. Ou seja, o homem tem que trabalhar para que seja produzido o seu mantimento. Nesse momento mesmo aqui, eu estou desenvolvendo um trabalho. É o trabalho de orientar, é o trabalho de ensinar, é o trabalho de apresentar para você a real vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, o homem simplesmente era para adorar e cultivar a terra, e Deus dá o crescimento a tudo. E hoje não é diferente. O homem está para adorar e para cultivar a terra. Outra tarefa, que essa tarefa é uma tarefa de honra que Deus deu ao homem. Ele criou tudo, mas deixou que a sua obra perfeita, aquele que ele criou, a sua imagem e a sua semelhança, determinasse qual seria o nome de tudo o que ele criou. E então, depois disso, no 7º dia, Deus termina toda a obra da criação. E é utilizado até um termo humano para que você entenda, né? E descansa. A palavra, ela nos diz que Deus não dorme, né? Não dormitará o guarda de Israel. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, esse descanso é apenas simbólico. Mas Deus santificou o dia do sábado. Abençoou e santificou o 7º dia, porque foi quando ele concluiu toda a sua obra, tudo aquilo que estava dentro da sua poderosa mente, tudo que ele queria criar, ele tinha acabado ali, nessa semana da criação, que cronologicamente nós não podemos citar o espaço de tempo que levou essa semana da criação. Por quê? Porque o tempo é uma coisa inerte para Deus, tanto que a própria palavra diz que um dia para Deus é igual a 1000 anos,
e 1000 anos para Deus é igual a um dia. Quer dizer, então ele não diferencia o espaço de tempo. O ontem existe para nós, homem. O amanhã existe para nós, homem, mas para Deus é uma linha de tempo dentro de um círculo de vida que Ele determinou para cada um de nós. Nós contamos o tempo em horas, em minutos, em segundos, em dias, em anos. Mas Deus, Ele não conta tempo. Ele existe dentro do tempo, mas não conta tempo. Eu recentemente aniversariei, pelo calendário humano eu completei 57 anos. Faz 57 anos que eu estou dentro, na linha do tempo do homem, 57 anos, e na linha do tempo de Deus faz um tempo em que eu estou caminhando. Eu parti dele e vou retornar para ele. Então, o tempo é apenas uma linha imaginária que nos separa de Deus e que Ele vai fazer se cumprir em nossa vida. O importante é que estejamos preparados e que nós tenhamos cumprido todas as tarefas que Ele tem nos dado no decorrer da vida. Então, a semana da criação você não sabe. Se foram 7 dias, 7 anos, 7.000 anos, 7.000 dias, ninguém sabe, porque o tempo é inerente a Deus. Deus está acima de tudo, inclusive do tempo. Essa foi a nossa primeira aula sobre o livro do Gênesis. Depois nós vamos estar trazendo a segunda aula, para que você possa acompanhar a narrativa do livro de Gênesis, né? Nós estamos na próxima aula, nós vamos ver a criação da mulher, dando continuidade ao capítulo 2, o motivo porque Deus criou a mulher, esse ser tão maravilhoso, né? Que está sempre ao nosso lado. E vamos adentrar no capítulo 3, que fala sobre a tentação de Eva, né? Não é que Eva tentou ninguém, Eva foi tentada pela serpente. E a queda do homem, porque ocorreu a queda do homem, né? Então, graça e paz e a todos que nos concedem a honra de estar estudando esse livro conosco. Fiquem todos na graça de Deus.